Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, é... bom, vamos falar desse jogo do São Paulo e Vasco, né? São Paulo que hoje enfrentou o Vasco aqui no Morumbi e foi, assim, massacrado pelo Vasco. Vasco que está com um novo técnico aí, que está aí, estava pelo menos até o dia de hoje a 6 jogos no comando do Vasco. E você vê uma melhora significativa do time do Vasco, né? O Diniz realmente colocou a casa em ordem, conseguiu fazer com que o seu articulador, né, que é o Coutinho, conseguisse. O Coutinho hoje ele literalmente ele mandou no jogo. Essa é a verdade. Enquanto que o São Paulo tinha dificuldade. O São Paulo, gente, tinha dificuldade para as coisas mínimas. Eu posso falar sobre dois jogadores. Talvez você lembre de outros jogadores. Gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários qual é o outro jogador que você lembra que nesse jogo entre São Paulo e Vasco jogou bem. Eu vou citar dois jogadores que, assim, ó, realmente esses dois jogadores eles foram diferenciados nesse jogo do São Paulo e Vasco. Porque o restante, uma vergonha, literalmente. O... Quem são esses dois jogadores? Vamos falar desses dois jogadores? O primeiro, eu vou falar assim que ele foi o jogador que mais procurou o jogo, tá? Primeiro, não, o que mais procurou o jogo foi o outro. Vamos falar da defesa. Quando eu falo da defesa, em geral, né? Você pode pôr os volantes, você pode pôr os zagueiros, pode pôr o goleiro. O melhor jogador no sistema defensivo total do São Paulo foi o Alan Franco. O Alan Franco que está aí com um contrato aí prestes a vencer, né? Já tem alguns clubes aí sondando o Alan Franco, como Boca Juniors e outros times aí louco para levar Alan Franco. O São Paulo, não sei o que o São Paulo fez. Contratou o Dineno, né, que é o centroavante, que hoje entrou no segundo tempo. Mas, ó, eu vi umas duas vezes. Uma quando ele tocou a primeira vez na bola, isso ele entrou no segundo tempo, no início do segundo tempo. Ele tocou uma vez na bola e depois na segunda vez, quando ele subiu de cabeça, que ele tomou um cartão amarelo. Foi essas duas vezes que eu vi. Também eu não vou culpar o jogador, porque ele é um centroavante, e o que dá a entender que é aquele jogador que ele tem uma. O forte dele é jogo de cabeça, né? Fazer gol de cabeça. E como o São Paulo pouco cria, coitado, vai ficar mais 300 jogos sem fazer gol no São Paulo se ficar lá. Tá? Essa é a verdade. Vamos ser bem sinceros aqui. O time do São Paulo hoje jogou muito mal. O Alan Franco foi o melhor ali no sistema defensivo. E o outro jogador que mais procurou a jogada, mais procurou criar alguma coisa, mesmo com toda a dificuldade, foi o Lucas Ferreira. Aí, o Zubeldia, hoje, todos os jogadores jogaram mal, tá? Eu não vou falar assim, o jogador A, o goleiro poderia, o São Paulo poderia ter virado do primeiro tempo para o segundo tempo, perdendo até demais, né? Aí o goleiro foi lá, fez duas defesas que literalmente salvou o São Paulo, né? Poderia ter virado para o segundo tempo, perdendo até de 3 gols ou 4. O goleiro foi lá e salvou duas, uma cara a cara, ele acabou salvando. O Rafael foi muito bem naquela saída de bola, e depois teve mais uma bola lá. Mas aí no segundo tempo ele entregou o terceiro gol, né? Essa é a verdade. E o Rian Francisco, ó, o, o, o técnico foi lá e colocou o Luca, né? Aquele menino, cara, foi o melhor no ataque, era o que tava procurando fazer alguma coisa. Aí ele vai, tira o Luca e coloca o Dineno. Cara, é o Dineno e o André. O André não fez nada no jogo, nada. O André já tá na hora também de sair, respirar, tomar uma água, descansar. Luciano, ó, eu não vou ficar falando do Luciano assim só porque assim, o Luciano jogou fora da onde a gente gosta que o Luciano jogue, né? Todo mundo que assiste o jogo de São Paulo, quando vê o Luciano sendo, meu, não entendo
O cara, ele é decisivo, ele faz gols, aí o cara joga lá no meio de campo. A bola estava saindo da defesa direto pro ataque. A bola não passava pelo meio. A bola só passava pelo meio quando a bola estava com o Vasco. Daí o Coutinho pegava a bola. Teve uma hora que o Coutinho dominou a bola, mas ele saiu do meio de 3 ou 4 marcadores do São Paulo e deu passe para o seu companheiro ali, né? Quase fez o gol. Então, o, isso eu já havia falado. Se você ver lá um vídeo, eu falei assim, eu tinha falado só parabéns ao Vasco que contratou o Diniz. Não estou falando que o Diniz é um Pepe Guardiola, não estou falando que ele é um grande astro aí dos técnicos, mas assim, é um técnico bom, gosto do Diniz, eu torço pelo Diniz sempre, também já falei isso também no próprio vídeo lá, eu falei assim, ó, eu torço pelo Diniz, ter um futebol bacana, dá para você ver, você sempre espera alguma coisa diferente. É como um bom jogador, sabe aquele craque que joga? Não estou falando que o Diniz é craque, tá? Estou só falando assim, ó, no futebol, quando o Diniz está treinando um time, você espera alguma coisa. É um jogador que não tem medo, é um treinador que não tem medo. Se tiver que colocar, tirar um zagueiro, 2 zagueiros e colocar a meio de campo e atacante, ele vai fazer isso, principalmente se ele vê que é só o time dele que está atacando. Você não vê treinador fazendo isso. Você vê treinador com um jogador a mais, 2 jogadores a mais, perdendo o jogo, né? Estou falando que ele não possa perder, ele perde também. Mas, assim, é um treinador que eu gosto. Dessa nova geração, é um dos treinadores que eu gosto, tá? Eu falei que ele ia arrumar casa, arrumou realmente. Você vê que tem jogadores que estavam em baixa, o próprio Coutinho não conseguia jogar. Porque o Coutinho, depois das lesões que ele teve, não é um jogador mais que joga como jogou lá no início da sua carreira. É um jogador mais de aproximação ali, de drible curto, de cadenciar o jogo, pegar a bola aqui e tal, tocar ali, prender, segurar, receber uma falta, ditar o ritmo do jogo. O Coutinho, hoje ele fez tudo isso. O São Paulo, ó, aí vamos lá. Aí você pode me falar assim, poxa, Paulo, mas o São Paulo tem vários jogadores que estão machucados. Gente, mas vamos lá. O São Paulo, ó, São Paulo tem jogadores, ó, tem o Alves, que é um meia. Meu, por que colocar o Luciano no meio? Deixa o Luciano no banco, então. Ó, Luciano, você vai jogar lá no ataque, tá? Vai jogar você e o Rian Francisco no ataque. Não, ele foi lá, colocou o André, aí colocou o Luca, gostei do Luca, depois ele tirou o Luca, ele achou que fez alguma besteira, porque assim, geralmente o, o técnico do São Paulo, é, ele, ele geralmente ele monta o time muito bem, o São Paulo começa jogando muito bem, e depois o São Paulo cai, né, no segundo tempo, porque ele mexe, muitas vezes o meu dia ele mexe errado. Acontece, né? Acontece. Às vezes o cara quer assinar e às vezes acaba errando na mão. Acontece. Só que hoje o time inteiro do São Paulo, tirando Lucas Ferreira, tirando o Alan Franco na zaga, o resto não teve um. Aí eu posso pôr o Luca, né, que é o menino que entrou, que procurou alguma coisa ali na ponta, ali no primeiro tempo. Mas tirando isso daí, cara, não teve. Ó, e o Rian Francisco, que entrou no segundo tempo, acho que no segundo toque de bola, ele fez aquele gol ali, que é um golaço realmente. Não entendo, eu falei no vídeo ontem eu fiz um vídeo para falar do São Paulo, né, desse jogo que aconteceu hoje aqui no Morumbi. Eu falei assim, pessoal, eu gostaria muito de ver o Rian Francisco, não um jogo que nem hoje ele entrou, faltando 10 minutos, o time perdendo por 3-0. Gostaria muito de ver o Rian Francisco jogando de 5 a 6 jogos do início até quanto aguentar. Eu tenho certeza que no primeiro jogo ele pode não aguentar, que nem teve um jogo que ele saiu. Aí teve um outro jogo, aí colocaria ele 5 a 6 jogos. Ó, você vai jogar 6 jogos, vou te dar 6 jogos, tá? E daí, vamos ver o que vai dar. Aí foi lá e contratou esse camarada aí, esse Dineno. Ô, gente. Não dá, cara. Não dá. O André é um jogador até que é esforçado também. Não tô falando que é um craque, não. E o São Paulo não tem craque, né?
caras que são diferenciados e fora da curva estão machucados. Essa é a verdade. Os esforçados que estão aí jogando, cara, aquele Bobadilha, cara, entrou também. Que tristeza, cara. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O São Paulo vai dar aí 2 semanas, né, 14 dias, mais ou menos, de, de descanso para o elenco, né? Porque tem aquela questão do início de ano, São Paulo foi lá para os Estados Unidos, então praticamente os jogadores não tiveram o descanso que deveria ter, que são de 30 dias, tá? Mas se o São Paulo continuar jogando desse jeito, ele está fazendo tudo certinho, tá? A segunda divisão para o ano que vem está aí. Não adianta o torcedor do São Paulo, aquelas pessoas mais fanáticas, olhar e falar assim, não, às vezes as pessoas xingam a outra, né? Ah, porque é isso, porque é aquilo. Gente, não dá, não dá. Eu não estou falando que o São Paulo tem craques, não. Eu estou falando que o São Paulo, quando o Zubeldia coloca 2 laterais e juntando os 2 não dá um, meu, coloca o meia, meu. Coloca o Rodriguinho. O Rodriguinho entrou bem no jogo aí, fez um gol, quase fez o segundo gol. Coloca o cara e põe para dar sequência. O São Paulo não tem jogador para ficar fazendo, sabe? Aí coloca um jogo, aí no outro já não coloca. Que nem, pô, coloca o Rian Francisco, jogou bem, não jogou bem. Pô, você tirar o cara no segundo tempo, conversa, tenta ajustar o time, coloca o cara para jogar o segundo tempo, né? 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo não melhorou, Rian, sai. Mas eu acho que tem que deixar jogar o máximo que aguentar. Se você quer testar realmente o jogador, deixa jogar. Não deu certo? Tira. Agora, você ficar colocando o cara, aí vai lá, coloca, tira. Ah, não dá, cara. São Paulo tá fazendo um vestibular aí fortíssimo e vem um forte candidato, tá a 1 ponto da segunda divisão. A 1 ponto. Tá? Se continuar assim, fazendo tudo isso que está sendo feito aí até aqui, até o presente momento, a segunda divisão está logo aí. E não adianta chorar, não adianta xingar, não adianta ficar dando de brabinho, cartão isso, dizendo aqui, e o outro. Não, não adianta. A segunda divisão está aí, tá bom? Então, pessoal, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Dá essa força aqui para mim, que estou começando, e nós temos aí o objetivo de chegar aos primeiros 1000 inscritos até o final do ano. Nos ajude. Até mais.